ensina a cada momento, a cada instante, não só olhar, enxergar mais, não só ouvir, escutar mais, não só falar, ter consciência do que vai dizer. Somos sabedores de Deus, ó Deus. Um dos lugares mais difíceis é o lugar do outro, é estar no lugar do outro. Mas te agradecemos, Deus, por a cada dia nos tornarmos pessoas melhores dentro das possibilidades e no passo de cada um. Agradecido por esse mês maravilhoso, por uma oração, por várias ocasiões, agradecido ao grupo nas escolas, e a alegria e a harmonia de estarmos unidos de coração e mente, imbuídos de um só objetivo, de aprendermos e darmos um pouco que sabemos. Muito agradecido, Deus Criador, Mãe Rainha da Sabedoria, Filho Redentor por tudo, que assim seja. Gente, boa noite. Que a paz do nosso irmão maior Jesus possa estar conosco. Agradeço inicialmente o convite de poder compartilhar neste momento, diante da oportunidade que temos do exercício do saber, das informações que se transformam em conhecimento. O conhecimento é particular, as informações que a gente adquire vai diretamente para o nosso contexto mental, depois nós promovemos esse digerir no nível emocional e emitimos nossas ondas de pensamento, de vibração, através de nossa comunicação. Por demais, nós observamos que a vida nos traz sempre o enfrentamentos das dificuldades. E como não seria as dificuldades diante da evolução se assim estas mesmas não fossem para nós, ou não tivesse para nós um significado puramente imprescindível. Desejamos a todo dia, a todo instante, que todas as circunstâncias que sejam adversas, elas possam simplesmente não atrapalhar, não nos confundir, não nos impedir da nossa realização enquanto a pessoa que somos, enquanto a pessoa ou ser que idealizamos. Para nós seria, não é um presente conhecermos o princípio espírita, que nos dá essas informações, como eu disse no início, que transformamos em conhecimento, e traz para nós esse referencial de saber que, diante dessas circunstâncias que se apresentam, nós podemos exercitar plenamente esse conhecimento. Desde o tempo antes de Jesus, que o homem se pergunta por si mesmo. No período em que a Grécia estabeleceu essa nova relação de se perguntar racionalmente pela vida e pela existência, se perguntar sobre o homem, o que é o homem, se perguntar sobre as divindades, e fazer essa relação racional, trazendo para a dinâmica da vida e da relação social, porque no homem nós teríamos na questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus. E mais adiante, o Livro dos Espíritos também expõe um princípio de que nós somos seres inteligentes da criação. Somos imagem e semelhança de Deus. Mas o homem continuou se perguntando, também na Grécia, sobre qual o sentido de existirmos e qual o sentido de estar aqui. Ou ainda hoje nos perguntamos qual o sentido de estarmos aqui. Não porque estamos aqui, mas para que estamos aqui. E quando evoco o termo para que, eu expressamente me refiro ao sentido. Não queremos saber
da causa agora, mas sim o que podemos fazer em função do momento presente enquanto imagem e semelhança de Deus, que Deus é inteligente, somos seres inteligentes, desenvolver aquilo que diz respeito à nossa individualidade enquanto ser encarnado, já que somos seres espirituais, e ascendermos nessa dimensão que é espiritual. Então, desde a Grécia, o homem se pergunta por si mesmo. Mas as dificuldades sempre existiram, desde a presença do homem aqui na Terra. Isso em todas as dimensões. Em um de seus textos, diz o seguinte: provações, seja qual for a provação que te visita, acalma-te. Muitas vezes, quando a resposta do céu parece tardar, ante o pedido que formulaste em oração semelhante, demora, significa que o céu em silêncio permanece, contando com a tua paciência. E aí, os gregos também perguntavam: o que caracterizaria para nós uma ascensão enquanto ser no planeta Terra? O que estaria mais próximo do homem para essa evolução? Seguir os exemplos daqueles que eram divinos, mas como seguir o exemplo divino? Nós observamos que nós temos o maior exemplo, que é Jesus. Mas tem Francisco Cândido Xavier para nós agora. Temos Maria Teresa de Calcutá. Temos Francisco de Assis. Claro. Mas o que para nós significaria muito no sentido da evolução, quando falamos de espiritualidade? Aí voltamos para que possamos entender que essa espiritualidade, ela está diretamente proporcional ao desenvolvimento dos valores. Porque não dá para sermos um ser espiritual sem que possamos superar aquilo que anteriormente somos nós mesmos. Até independente da relação da espiritualidade. Aquilo que elaboramos desde o princípio da amor, o princípio inteligente da criação. E passamos pelo sentido da virtude, é o que Emmanuel fala, de que é a virtude, ou melhor, são as virtudes a plataforma através da qual o homem se embasa, se fortalece, mantém-se dentro dessa plataforma e que vai gerar esse grande impulso da superação do homem que éramos para o homem que desejamos ser. E entre essas virtudes, há uma em que a gente pode classificar como imprescindível para essa dinâmica da vida, que é a paciência. Hoje, na era do século XXI, e desde o século XX, se impera a tecnologia da pressa, da urgência. A era do miojo, a gente quer tudo em 10 minutos. Aquele que é tudo rápido, que é tudo emergente, que é tudo correndo. E está na ponta da língua, como vai, estou bem, estou correndo, eu estou fazendo, não tive tempo, não dá tempo, não houve tempo. Mas, peraí, mas quando deve haver o tempo para que o homem possa pensar no desenvolvimento das virtudes? Porque, em pensando em desenvolver as virtudes, estaríamos desenvolvendo a espiritualidade. É assim que Jesus disse. É assim que os gregos, Platão e Sócrates, trabalham. É assim que todos os avatares que por aqui passaram trabalharam. E quando falamos em virtude, nós trazemos para nós uma reflexão no sentido de parar, refletir. Porque só podemos ascender aquilo que é espiritualidade como quando trabalharmos a montanha da ignorância.
Não dá para sermos seres espirituais com as montanhas da ignorância. Não dá para nós hoje entender que a evolução depende só exclusivamente de uma dimensão teórica e informativa. Se assim fosse, Jesus tinha dito: só basta apenas você estudar, só basta apenas você ler. Então Jesus não tinha feito. Mas Jesus subia a montanha, mas Jesus curava os cegos, mas Jesus caminhava, mas Jesus ensinava. E nós observamos na relação de Jesus aqui na terra todo o envolvimento no fazer, e não simplesmente na dimensão do acreditar ou simplesmente do saber, mas sim converter tudo isso que seria fundamental para a dinâmica evolutiva do homem, a conversão para o fazer. Isso que a nossa irmã estava falando no início, de contribuir, de ajudar, de formar os grupos, de fazer as feiras. Porque aí nós exercemos aquilo que anteriormente nós estudamos como a caridade, como o amor, como a sensibilidade pelo outro. E isso seriam as virtudes, claro. As virtudes que a princípio não é tão compreendida, ou ela é compreendida a partir de um conceito que a gente elabora e a gente se prende sobre ele no sentido de que sabemos, e para nós, quando a gente sabe, a gente já não sabe, a gente perde. Quando a gente quer se deter diante de algo e se manter dentro daquela postura como sabedor exclusivamente daquilo, nós já perdemos a sabedoria, porque a sabedoria ela está diretamente ligada a uma ação de respeito pelo movimento da vida, e não restringir sobre essa vida uma vontade que para o homem do século XXI seria a sua racionalidade, como se já fôssemos seres evoluídos, porque somos crescidos, chegamos ao século XXI, mas ainda morremos de gripe em pleno século XXI. Então, que tecnologia é essa que não contribui? Que tecnologia é essa, ou que saber humano, que por mais que temos tecnologia e conhecimento e saber que se produz nas universidades, ela não chega a matar a fome da grande maioria das pessoas? Qual o sentido daqueles que se dizem cristãos diante da realidade pura, nua e crua de um sofrimento em que continua diante das guerras? E fazemos a guerra em nome da paz. Mas a paz é um valor espiritual. Mas fazemos a guerra em nome da paz. Então onde é que estaria o erro? No conceito que se atribui às coisas e não nas coisas. Então entendemos mal, ou simplesmente não sabemos. Como eu falei, quando eu disse que sabia, na realidade eu não sabia. Então até agora, depois de mais de 2000 anos, a gente ainda não consegue entender as palavras de Jesus, simplesmente eu não sei. Precisamos voltar para os conceitos. Precisamos elaborar os princípios. Precisamos caracterizar o homem como sendo um homem em si mesmo, e daí estabelecer o princípio que está escrito no tempo do Apolo em Delfos, que é: homem, conhece a ti mesmo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós observamos logo no início do Evangelho essa relação do homem conhecer a si mesmo. Está no Evangelho. Sócrates e Platão. Então entendemos que Sócrates e Platão, eles foram também contribuidores da evolução do planeta Terra, ou dessa preparação para o ano cristão. No momento exato em que Cristo veio à Terra e dividiu a Terra, dividiu o nosso calendário entre antes e depois. Os gregos, 4 anos, 5 anos antes de Cristo, fez com que nós pudéssemos refletir racionalmente, porque antes nós tínhamos um conhecimento que era sobre. Nessa mesma dimensão, nós observamos Kardec, através do princípio da verdade, estabelecendo também uma relação de razão para compreendermos profundamente
aquilo que seria dinâmica da espiritualidade. E para nós é imprescindível que esse princípio da paciência possa gerar para o homem a sabedoria necessária e que, diante das oportunidades ou daquilo que chamamos adversidade, possa se caracterizar um desenvolvimento do valor. Estava eu a assistir esse filme sobre a vida de Jesus na televisão, acredito que era na Band, e eles retratando toda aquela imagem de Jesus carregando a cruz, e de Jesus caminhando, e de Jesus simplesmente ali diante da situação onde ele não falava, não reclamava, simplesmente caminhava, confiante, acreditando. As passadas lendas, a partir de uma cruz pesada, onde existiam vários espíritos, ou várias pessoas, espíritos também ali encarnados, em que gritava e condenava e falava. E os passos de Jesus eram firmes, eram convincentes. E isso me chamou a atenção. A serenidade, a confiança, a paciência, o devotamento diante daquela situação onde, se a gente pudesse observar, raramente teria algumas pessoas ali que iriam contribuir para aquele momento. Mas enfrentar uma situação daquela sozinho, diante de todas aquelas adversidades, o Cristo demonstrou profundamente através da vivência que os valores são imprescindíveis, o desenvolvimento dos valores são imprescindíveis para o enfrentamento das circunstâncias da nossa existência aqui na Terra. Pedimos a Deus paciência. Ó Deus, dai-me a paciência. Mas observamos que, se assim fosse, tudo isso seria muito fácil e muito simples. Deus simplesmente nos criaria a nós mesmos e dava para nós tudo aquilo que seria do ser evoluído. Mas onde estaria o princípio do crescimento, do desenvolvimento do próprio espírito? É aí que começamos a entender que essas adversidades, elas existem para que nós possamos materializar esse conhecimento na forma de virtude. E daí começamos a iluminar a dinâmica da existência e da vida, primeiramente de nós que somos os seres encarnados no planeta Terra, num momento de transição para chegar para um período de regeneração. Mas onde estaria a diferença? A permanência do mal, o homem ainda vai permanecer. Regeneração não quer dizer que a vida vai ser no céu. Mas o bem vai se sobrepor sobre o mal. Mas a diferença estaria no desenvolvimento daqueles que conseguiram desenvolver, no desenvolvimento daqueles que conseguiram crescer em função de suas virtudes. No bem, no amor, da caridade, na sensibilidade, no devotamento, na confiança nos princípios que são exclusivamente divinos. Mas por nós, é interessante que no Espiritismo a gente começa a diferenciar essas coisas. Tá? Não é um princípio passivo, onde simplesmente acreditamos e pronto. Não. É um princípio em que o homem começa a buscar essa transformação que ele deseja, essa transformação que a nossa consciência diz e aponta. Nossa consciência é o grande farol que ilumina o caminho. E aí precisamos usar a inteligência, nossos atributos cognitivos e a nossa vontade, porque as coisas não acontecem sem a vontade.
Uma vida simplesmente passiva é como se estivéssemos sentados numa cadeira e entramos e saímos e ficamos naquela posição. Mas é necessário dar algum passo. É necessário fazer alguma coisa. É necessário esse deslocamento, esse viver. Sem o viver, apenas o livro ele não teria função nenhuma. Para carregar um livro basta 2 mãos ou uma mão. Mas retirar do livro aquelas informações, promover essas informações no sentido do saber, e que esse saber seja transformado, o ser que somos, em pensamento, sentimento e ação, significaria dizer que vamos sair melhor do que entramos. E que, no século XXI, nós encontramos várias situações em que essa paciência, ela seria, ou melhor, é imprescindível para que possamos desenvolver essa evolução tida ou dita como espiritual. Nas Escrituras Sagradas, estive observando que essa palavra consciência, ou melhor, paciência, ela é citada 40 vezes. A palavra paciência, nas Escrituras Sagradas, é citada 40 vezes. E, diante de tanta repetição, a paciência pode se tornar um tema importante para que possamos promover aí uma meditação. Para nós, ocidental, a meditação seria simplesmente um conhecimento e que esse conhecimento a gente ficaria pensando. Tá? Para os ocidentais, não. Para os ocidentais, a meditação vai ser um esvaziamento. Esvaziar o quê? Esvaziar aquilo que a gente tem como ignorância, como conhecimento preconcebido, aquelas convicções duvidosas que a gente traz. Esvaziando as convicções duvidosas, a gente pode sedimentar o exercício exclusivamente daquilo que é espiritualidade, como a palavra paciência, que significaria para nós o oposto da intranquilidade, da impaciência, da inquietude. Vejamos que um homem, diante exclusivamente da vida ou atrelada à dimensão do século XXI, é um homem sempre apressado. É mais fácil promover para esse homem do século XXI ou adaptarmos dentro dessa realidade que é da ansiedade, da urgência e da pressa, do que simplesmente nós refletirmos sobre a caminhada. Então não seria por acaso que esse termo paciência, tendo como oposição aquilo que se faz hoje, pressa e urgência, contribuidor para uma reflexão, ou, em outras palavras, é necessário que haja um parar do homem. Parar para que ele possa refletir sobre a caminhada. Não é simplesmente ir. Mas um outro detalhe que constitui aspecto importante é essa referência que damos exclusivamente para as coisas, né? A gente está sempre com ideias sobre as coisas, ou questionando as coisas, ou querendo saber das coisas, como se as coisas fossem tão simples e fácil para que a gente possa citar conceitos e concepções como se nós já soubéssemos. Em outras palavras, a gente está sempre falando das coisas sem querer estudar as coisas ou aprofundar essas
Há uma pequena história da literatura Zen, budismo, que no espiritismo é assim: nós não rejeitamos nenhum tipo de conhecimento que vai contribuir diretamente para que o homem possa crescer. Existiram grandes avatares que por aqui passaram, e todos eles exerceram saberes, conhecimentos, devotamentos que estão proporcionais ao princípio cristão. Então, esses seres também nos ensinam. Se eles não viessem ou não tivessem aqui uma função de espiritualidade, qual seria o sentido deles estarem aqui ou passarem aqui pela Terra? Krishna, Corri, Lao Tse, Mahatma Gandhi. Qual o sentido deles passarem por aqui com o princípio do bem, do amor, da bondade, se não tivesse o sentido de espiritualidade? Foi preparação, claro. Foi no sentido de nos ajudar. Como eu disse, que a gente sempre está preocupado em falar dos outros, em reclamar dos outros, e a gente está sempre cheio, né? Cheio de opiniões, cheio de ideias, cheio de concepções. Então, para nós, essa meditação seria esvaziar aquilo que a gente tem, que são essas cheios de concepções, tá? De plataforma mal concebidas, como se soubéssemos, para que esse conhecimento venha sedimentar nossa estrutura. É a pedra que Jesus fala sobre Deus. Certa feita, um filósofo ocidental foi ao encontro de um mestre Zen. E nós sabemos que na literatura Zen, eles não trabalham com ideias e conceitos. Eles respeitam profundamente Jesus como sendo um dos mestres. E nós, como somos ocidentais, a gente está sempre perguntando por quê. Como? De que forma? É como se nós tivéssemos uma mente inquieta. Como se nossa racionalidade fosse o saber, fosse através de uma inquietação mental, e não de uma paciência ou de uma calma para digerir. E ele foi ao encontro desse grande mestre Zen, e chegando exclusivamente diante desse grande mestre Zen, que é plena tranquilidade, paciência, ele começou a falar de que gostaria de saber sobre aquela cultura e aquele conhecimento, para adquirir aquele conhecimento, e aquele conhecimento iria lhe ajudar profundamente, já que ele sabia muito e sabia tanto acerca da filosofia oriental, ocidental. Queria agora compreender profundamente a filosofia oriental sobre a vida, a evolução, sobre a existência. E nesse exato momento, o mestre o convida para sentar a uma mesa e tomar um chá. Colocar as 2 xícaras. E o filósofo começa a falar. Sei que sua filosofia é bastante importante e interessante. Sei também que vocês trazem conhecimento muito extenso em termos da história. E que vocês são muito mais antigos do que nós, ocidentais. E o mestre começa a colocar o chá na xícara do discípulo. Colocar o chá. O mestre começa a colocar o chá na xícara do filósofo.
E o filósofo continua interrogando, questionando, falando, e falando da importância, e falando, e mostrando que ele tem doutorado, e mostrando que ele tem PhD em Harvard, e mostrando que ele já visitou várias regiões ocidentais, falando, e o mestre continua depositando, colocando o chá na xícara do filósofo. Daqui a pouco a xícara começa a encher. Isso desperta o conhecimento do filósofo. Ele para na mesma hora: mestre, não está vendo que o copo está cheio? O mestre diz: como eu posso te ensinar se você tal qual essa xícara? Cheio. É preciso esvaziar. Se você veio aprender, traga consigo a humildade, a paciência, ou abra um espaço para que você possa aprender. Porém, estando cheio, não podemos colocar mais nada onde está cheio. Você já sabe tudo e já está cheio. E ao mesmo tempo não sabe nada. E a partir desse momento, ele começou a refletir que não bastava só a tagarelice mental ou simplesmente as exposições dos títulos que conquistara aqui na Terra, mostrando prontamente de que era um homem superior. Mas não bastava só exclusivamente isso. O que para esse homem bastava era que, se ele veio aprender, ele traga com ele o lado virtuoso, ou simplesmente abra um espaço para desenvolvê-lo frente a um novo conhecimento. E assim, trazendo essa reflexão para a dinâmica espiritual, nós entendemos que diante da visão espírita, ou daquilo que foi estabelecido pelo Espírito de verdade, através de Kardec, na terceira revelação, nas obras básicas, o céu e o inferno, que é o Espiritismo, obras póstumas, a gente possa compreender de que a reflexão ou a meditação sobre todos aqueles conhecimentos, aquelas informações, podem trazer para nós a certeza de que é necessário o desenvolvimento não só das informações, mas que essas informações possam atingir o nosso interior mais profundo, chegando na dimensão do nosso espírito, se assim nós nos permitirmos, para que haja essa transformação. Conhecimento é de dentro para fora. Não tem conhecimento de fora para dentro. De fora para dentro é informação, porque o conhecimento é de cada pessoa, é de cada indivíduo. E que esse conhecimento possa se transformar numa sabedoria, e essa sabedoria possa alavancar essa dinâmica de espiritualidade, e que, diante daquilo que nós chamamos das adversidades, possa parecer simplesmente oportunidade e não mais a dificuldade. Que poderíamos falar de Francisco de Assis diante das situações que ele enfrentou? O que poderíamos dizer? Aquele aspecto claro, positivo, confiantemente acreditando. O que poderíamos dizer de Francisco Cândido Xavier diante das experiências da vida, logo no início da sua vida, diante dos sofrimentos que enfrentou, mas pacientemente confiante, pacientemente acreditando, pacientemente esperando que aquele momento era apenas um instante e que passaria, mas ele precisaria ali desenvolver, a partir de uma atitude, o valor que inicialmente entendia através de informação e que apareceu a oportunidade para viver. Então, chegamos a uma conclusão que espiritualidade é viver. Chegamos a uma conclusão que espiritualidade ela é proporcional
na dinâmica da existência ao fazer. Então, tiraríamos profundamente dos livros os pensamentos, as ideias, as informações e traríamos para o exercício. E dentre esses exercícios, os valores espirituais fazem de nós seres melhores em todo momento. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e só você, em comunicação com Deus, faz as tuas preces. Não só as preces evocando para o bem da humanidade ou dos outros, mas que possamos fazer as nossas preces no sentido de nos transformarmos em seres melhores. Primeiramente, agradecer por estarmos aqui. Agradecer por termos de conhecimento e de informações, que essas informações podem suprir a nossa necessidade em diversos momentos da nossa existência. Imagina nós, hoje, aqui, sem esse conhecimento do Espiritismo. Onde possivelmente estaríamos? O que estaríamos fazendo? Agora, veja, que grande diferença foi chegar exclusivamente a termos contatos com a visão espírita e essa visão espírita mexer profundamente com o nosso interior e nos tornarmos seres melhores do que nós éramos. Porque só basta essa aproximação, a sensibilidade, essa abertura, essa desconstrução dessa relação de que a gente sabe, quer saber de tudo, mas Jesus disse que é importante a humildade. Então, simplesmente, cada vez que eu sei, eu não sei. Cada vez que eu sei, eu não sei. É melhor a meditação. É melhor a reflexão. É melhor para nós entrarmos no nosso quarto. Pode ser no quarto físico, mas também pode ser no nosso quarto psicológico, no nosso quarto interior. Naquele quarto que está escuro. E ali acendermos a luz. A luz da consciência que vai iluminar as trevas das nossas almas. Iluminando as trevas da nossa alma, a gente pode ver muito bem e claramente aquilo que cria obstáculo para a existência, aquilo que cria obstáculo para a vida, aquilo que nos limita frente ao nosso desenvolvimento espiritual. É por isso que logo no capítulo 1 vem o título: O Homem Conhece a Ti Mesmo. Para depois vir na sequência do Evangelho as informações que Jesus e a vida de Jesus nos ensinando. Agora, depois de que o homem conhece a Ti Mesmo, é como se o livro do Evangelho dissesse: para um pouco, faz uma reflexão sobre ti mesmo, evoca aquilo que é as montanhas da ignorância, transforma em valores, e que esses valores possam ser espirituais, e a partir do capítulo 2 adentra a viver essa oportunidade. Coloco a expressão oportunidade porque nós temos nas mãos hoje uma oportunidade aqui, encarnados no planeta Terra. E essa oportunidade é imprescindível para a nossa espiritualidade. Sabemos que esse momento de transformação é um momento difícil. A vibração, ela está um pouco densa.
e que a gente precisa reformular, transformar esse momento em um momento mais agradável, que possa favorecer ao desenvolvimento da espiritualidade. Porque se a gente não abre esse campo, ou não acende a luz no quarto da ignorância, fica até mais difícil para que os planos espirituais possam se implantar aqui no planeta Terra e ajudar muito mais espíritos. Então somos nós construtores dessa dimensão espiritual, onde cada importância, cada ser é importante naquilo que o conduz. Em qualquer lugar, em qualquer distância. O templo é o universo onde estamos imersos na grande energia nervosa e divina, espiritual, e que somos irmãos na dimensão espiritual. E que o despertar para essa espiritualidade cabe não só a nós, mas também ajudar a despertar também aos outros a espiritualidade. Os egípcios diziam o seguinte, que existem duas funções para o homem vir para a Terra. A primeira é ele ser feliz. E a segunda é fazer outra pessoa feliz. Ser feliz nas informações, nas transformações no conhecimento, sintonizar com a linha dinâmica da vida. Quando eu falo de felicidade, falo que Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, mas não é da felicidade material que eu falo, da felicidade do espírito. É o bem, sentir o bem pelo bem, no fazer do bem. Sentir o amor pelo amor, no fazer do amor. Sentir a caridade pela caridade, no fazer da caridade. Se sentir paciente pela paciência, no fazer da paciência. Acendendo uma luz, acenderemos as luzes que estão no nosso lado. Mas precisamos acender a nossa luz primeiro. A convicção vem de dentro para fora e não de fora para dentro. É necessário reflexão. O mal que fazemos às coisas, fazemos a nós mesmos. Nós é que sofremos com esse mal. E a gente precisa transformar esse mal, a ideia de maldade, os princípios que em determinado momento ainda existem na nossa forma de pensar. Precisamos sair daqui melhores. Precisamos sair daqui dessa instituição melhor do que a gente entrou. Precisamos sair altruístas. Precisamos sair pensando sempre numa dinâmica mais positiva. Precisamos ainda confiar, não só acreditar que o caminho é a espiritualidade e não há outro caminho aqui na Terra. Às vezes interpretamos mal as coisas, mas essa nossa interpretação de uma mente ainda que está agregando um quarto do escuro e evocando na mesma escuridão aquilo que seriam os nossos monstros, nossas sombras. E precisamos se soltar ou deixar que isso aí não atue ou não interfira tanto o quanto a gente precisa para que nós possamos crescer, sermos melhores. Daí a oportunidade que temos, está na nossa mão, gera para nós também uma responsabilidade. Claro, porque cada ser é responsável por si. Mas nós somos livres, claro. Mas é importante compreendermos a liberdade não como uma força impulsiva de uma ideia que emerge do quarto escuro e que simplesmente fazemos porque somos livres. E se formos olhar bem, do ponto de vista material, não há nenhuma liberdade aqui. Se houvesse, poderíamos sair daqui do planeta Terra tranquilamente. Ou fazer aquilo que imaginariamente a gente pudesse fazer, querer fazer ou realizar. Mas essa liberdade ela é proporcional à responsabilidade. Lá nos Estados Unidos, na Estado da Liberdade, deveriam construir outro Estado ao lado, que era o Estado da responsabilidade.
Porque não há liberdade sem responsabilidade, nem responsabilidade sem a liberdade. Os valores, eles comungam dentro de um mesmo princípio, porém a base é a espiritualidade. Que sejamos nós tão expressivamente conscientes como simplesmente todas as vezes que entramos aqui, saímos daqui, nós nos esforçamos para ser. Que a paz, o bem, o amor possam conduzir nosso coração e essa reflexão possa não ser simplesmente o se tornar em algo intelectual, mas sim que haja um esvaziamento do nosso interior, para que possamos refletir ainda mais sobre aquilo que já afirmamos saber e que, diante das oportunidades, possamos exercer essas informações de uma forma mais sólida, mais convincente. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos mentores espirituais desta instituição e que os mentores espirituais possam guiar, orientar, apoiar, proteger sempre aqueles que frequentam essa instituição e que estejam à frente dessa instituição. E que essa luz que foi plantada aqui em Esperança, ela possa crescer dinamicamente e abranger não só essa cidade, mas Campina Grande, a Paraíba, e que possa se reproduzir pelos países e pelo nosso globo terrestre, que precisamos elevar o nível de vibração mental do nosso planeta. E aí minimizar o sofrimento no qual hoje nós observamos. Que a paz de Jesus possa ser serena, profundamente serena no nosso coração, adentrar profundamente com a nossa permissão os nossos quartos mais escuros que a gente tem, nos envolver profundamente com a luz de dentro para fora e que possamos ser a luz, e que possamos fazer a luz brilhar, já que Ele mesmo afirmou de que nós somos luz. Vós sois deuses. Que assim seja. Que a paz de Deus. Algum questionamento a fazer ou algo que possa até completar algum princípio, alguma ideia, ou mesmo uma reflexão que você pudesse fazer acerca do que foi expresso aqui no sentido de ter te tocado, ou que fez você pensar. Não sei se vocês sentiram, eu busco sempre nos meus trabalhos deixar que as pessoas possam pensar, tá? Sair daqui reflexiva, não com aqueles clichês e as coisas prontas. Irmãos, vamos amar os nossos irmãos, mas vocês já sabem disso e quantos falaram sobre isso? Na realidade vamos pensar sobre esse amor e você sair com as dúvidas, sair com os questionamentos. Isso quer dizer que houve um toque naquilo que é nosso interior e que essas dúvidas vai nos levar às certezas. Porque enquanto as dúvidas existirem, a gente está numa plataforma falsa. Mas quando chegarmos à certeza, chegaremos à verdade. E chegando à verdade, nós seremos a verdade. Eu tenho certeza que alguém quer perguntar. Olha, Você falou em cuidou considerável. Você falou em adversidade, existe para que possamos materializar esse conhecimento em virtude. Eu acho interessante porque, trocando em miúdos, sair desta casa, sair daqui hoje, para refletirmos o que possamos fazer para melhorar a nossa forma de olhar, de ouvir, de pensar, e esse trocadilho também virtuoso com a família no dia a dia. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí e se puder falar um pouquinho sobre esvaziar convicções duvidosas, eu acho interessante. Quando eu lanço mão da proposta de reflexão,
Aí está embasado em minha formação. Né? Eu sou psicólogo, trabalho na área de psicologia e também fiz filosofia. Sou filósofo e sou professor. E a gente começa a entender que não dá para a gente ter essas convicções sem que a gente pare no dia a dia e vá buscar dentro da gente aquilo que é melhor. Ficar voltado muito para fora significa dizer que nosso mundo está fora. Mas quando a gente para e se volta para dentro, a gente começa a buscar aquilo que é nosso. A gente está mais preocupado com o que a gente olha fora, com o que a gente escuta fora, né? Com o que a gente pensa fora, do que particularmente com o que a gente escuta da gente. Com o nosso olhar sobre nós mesmos. É esse parar aí. E mergulhar dentro da gente. E aí vai ser pelas reflexões do dia a dia que a gente para. Não só parar para fazer a prece, mas parar para meditar, para se ver. Para se observar, para se sentir, ou pelo menos se permitir sentir. Aí nós conseguimos superar. E na sequência da ideia, eu fiz uma comparação de que esse esvaziamento no qual o oriental nos ensina é destituir de tudo aquilo que a gente pensa que já sabe. Eu já li 20 livros, 50 livros, eu tenho 30 anos no Espiritismo. Tá? Já li todos os livros da base, da codificação, li todas as obras de Kardec, de Joana de Ângeles, li todas as obras de Emmanuel, de Chico Xavier, todas as obras já li uma quantidade infinita de obras. De que serve isso? Pelo que a gente sabe, Jesus nunca fez, nunca ao lado dele teve uma publicidade de marketing para publicar tudo aquilo que ele fez, muito pelo contrário. A gente faz não é para mostrar aos outros. A gente faz para que a gente possa, diante do desenvolvimento das virtudes, porque aí vem a humildade, e que essa humildade pode estar presente. Ela deve estar presente dentro da situação. Então, o esvaziar seria esvaziar dos egos, né? Veja como o ego é importante, eu sou mais importante. Eu sou o palestrante, eu fui que falei. Que nada, isso não é nada diante do universo. Isso é muito pequeno. Melhor que não tivesse isso e fizesse as coisas. A simplicidade, a humildade de entrar, de fazer, de ir, de sair. Porque no final da história, gente, é a gente com Deus e não a gente com os outros. Alguém mais? Quando alguém se pronuncia, eu acho muito interessante quando você usa essa frase. Ao invés de por quê, para quê? Há esse questionamento. Para que tanta informação? Para que tanto estudo? Para que hoje sair dessas vossas casas? Eu tenho certeza, como todos aqui, que alguma coisa fazem, mas vieram para aqui para quê? Só para olhar o palestrante, só para ver os laços fortes, ou para sentir o que eles tocaram, sentir a mensagem que você deixou. E se a gente não faz essa reflexão, a gente vai ficar marcando passo. Aí eu vou para casa espírita, assisto palestra, tomo passo, agora nada muda. Porque não é o outro que vai mudar. Então a gente se perguntar para quê? Quando a gente começar a refletir, aí a gente vai entender. Né? Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não dizendo que o conhecimento não seja importante, é claro que é. Mas se a gente não se questionar, esse para quê não é, Sérgio? Você sabe. Dizer muito melhor. Eu acho que não vai ajudar muito. Essa relação de causa, por quê? Observa bem, quando você encontra um porquê de uma coisa, você sempre pergunta o porquê do porquê. E o porquê do porquê, do porquê, do porquê? Eu não sei nem se existe causa nem porquê, nem minha racionalidade, nem minha mente vai chegar lá. A gente não tem como chegar, não. Então, é daqui para frente. Então, para quê? O sentido. Deixa para compreender essa profundidade das coisas quando a gente tiver um nível de evolução espiritual suficiente para poder abarcar e entrar na profundidade
do conhecimento. Para nós é interessante as obras que existem para nós, né, do Espiritismo. Então, aquilo é o suficiente para nós, porque nossa mentalidade alcança aquilo. Mas se eu for estudar a natureza divina de Cristo, Jesus, quando ele reencarnou, o corpo dele era igual, da gente era igual, ou era um corpo espiritual? Mas ele não era evoluído. Então, percebe? Eu não tenho essa capacidade de entrar nesse conceito ali de Jesus. E quando Jesus falava sobre Deus, é o mesmo Deus que tem ali no livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é o mesmo Deus? É claro que não. Porque a concepção de Jesus, a evolução de Jesus, ele tem um conceito de Deus e ele está muito mais próximo de Deus. Então ele sente Deus bem mais diferente do que a minha irracionalidade, do que a minha materialidade, do que os meus limites psicológicos e minha limitada razão cognitiva de perceber as coisas. Ele está muito evoluído. Então Deus para ele é algo que a gente, se ele fosse explicar, a gente não ia entender. Então o que é suficiente? Aquilo que está lá. Então isso é o suficiente. Esse é o ponto de partida. Esse é o para quê. Então vamos tirar o sentido de lá e trazer. Então aquilo que ela falou, né? De que vale tanto conhecimento se isso não pesa na sua espiritualidade. Então para isso cabe a reflexão. O que é que eu posso fazer por mim agora? E olha o trabalho do pessoal aqui, né? Do grupo. A música vai muito mais profunda do que as palavras. Se a gente meditar e ouvir a música, você vai ver que ela vai muito mais profunda através da melodia. Ela toca mais profundamente. E faz a gente refletir mais profundamente. Ela nos leva para um outro nível de sentimento. Então, é como se fosse uma palestra. Como se fosse reflexão. Tem que ter uma razão de ser, senão... Claro. E aí, pessoal? Respondeu aí a questão? Respondeu. Tem outro comentário também, mas... Pode fazer. Mas faça. Eu os sempre... meninos vão tocar, eu sei que está todo mundo querendo, mas já eles começam. Eu sempre busquei, na minha caminhada, né, enquanto profissional trabalhando na área de sofrimento psíquico, sensibilizar a família, para que a família pudesse realmente adentrar o espaço e começasse também a trabalhar o cuidado das pessoas que têm sofrimento e que estão atreladas diretamente a eles. Claro. Até que, em um certo momento, eu fui questionado por uma pessoa da profissão da minha, conversando, e é sempre bom trocar ideias, porque você cresce, né? Você vai, às vezes tem um momento, como você colocou muito bem, que a gente tem que esvaziar mesmo, tirar tudo que tem, para que novas ideias possam adentrar e você possa realmente pegar essas novas ideias e formatar melhor a sua forma de conviver. E ela diz, a gente conversando, disse: Orlando, sensibilizar só não, vamos responsabilizar. Porque se você só sensibilizar, o outro talvez não chegue. E responsabilizando, ele vai ver que ele também tem, né? E o direito dele acaba com o início do outro, e que ele não deve só exigir direito, mas ele tem que cumprir deveres. Queria que fizesse um comentário. Exato. Veja que a sensibilidade pode ser o ponto de partida, mas sensibilizar para quê? Né? Não por quê, mas sensibilizar para quê? Para que esse indivíduo possa despertar para esses valores espirituais, como a liberdade e como a responsabilidade. A responsabilidade é um valor espiritual, claro. E agregando outro princípio a essa do esvaziar, veja quanta coisa a gente absorve no dia a dia de propaganda, de determinadas músicas, determinadas informações, conhecimento, política, que está lá, que a gente não precisa disso para se sentir bem. Então a gente tem que se esvaziar disso, até você falou HD, é imprescindível. Vamos soltar um pouco essa HD que está cheia de tanta informação e colocar outras informações e outros conhecimentos que possam nos ajudar a desenvolver outra perspectiva mais positiva frente à vida. E não mais ficar repetindo essas histórias. O bem deve prevalecer. Ok, gente?
Então, Sérgio, a gente só pode assim, né, agradecer. Eu que agradeço, porque a oportunidade é para que eu possa exercer o trabalho. Mas nós também nos sentimos gratos. É o trabalho que eu tenho que fazer. E você sempre é solicitado bem e aceita um abraço na casa, né, lá pelo trabalho que você faz lá no Marinho. O pessoal que, por motivos superiores, não pôde estar presente, mas você sabe o carinho que eles têm. Sem dúvida. Não só Ele mandou por comunicar, ele me comunicou. Pronto, por essa casa, por vocês, pelos laços fortes. Felizmente ele não pode estar aqui. Muito